Paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar. Confesso que se eu pudesse pregar sentado, hoje eu pregava. Minhas pernas aqui estão me atrapalhando bastante. Mas não é legal, né, pregar sentado, né, pastor? Mas se eu pudesse. Eu vou ser bem breve, até porque não se precisa falar muito. Mas na semana passada, após o término do culto, o pastor André já falou comigo, vem pregar aí e tal, e Deus já havia colocado no meu coração uma mensagem que eu confesso para os irmãos que eu amo muito ouvir esse tipo de mensagem, e é o tipo de mensagem que toda vez que eu leio a Bíblia, Deus sempre ilumina o meu entendimento a esse respeito. Porém, desta vez, o Senhor ele resolveu iluminar o meu entendimento novamente sobre um texto muito mais direto, um texto muito conhecido de toda a igreja, e nós vamos apenas refletir sobre este texto. Este texto se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a conhecida parábola das 10 virgens. Enquanto você procura, eu já vou introduzindo para nós ganharmos tempo. Que Jesus, quando ele falava a respeito do reino de Deus, a respeito das coisas celestiais, para que as pessoas entendessem, ele usava de parábolas, para que eles pudessem entender. E ele falou diversas parábolas acerca do joio e do trigo, querendo dizer que o bem e o mal, muitas vezes eles estão lado a lado, entre outras parábolas que Jesus falou. Desta vez, ele falou uma parábola das 10 virgens. E nós vamos entender onde nós aplicaremos essa parábola e o que Deus ele quer nos falar esta noite através dela. Posso ler? Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, como eu disse, irmãos, nessa parábola, Jesus ele usa algumas figuras que, para que nós a entendamos, nós precisamos buscar algumas outras coisas. Por exemplo, as simbologias contidas nessa parábola são acerca do casamento judaico. Então, para que nós possamos entender, nós precisamos primeiro estudar um pouco sobre isso. Por exemplo, quando um jovem judeu, ele encontrava uma mulher com quem ele queria se casar, ele deveria se aproximar dessa mulher, dessa moça, com um contrato de matrimônio. E nesse contrato de matrimônio, na verdade, uma proposta que ele deveria apresentar na casa dela, ele apresentaria algumas coisas.
Dentre elas, a mais importante para eles era o valor que aquele homem estava disposto a pagar por aquela noiva, para que ela fosse sua. E, continuando, deixa eu logo ler tudo aqui, para a gente poder falar mais à vontade a palavra. Eu não gosto muito dessas folhas, mas tem que usar, que eu não lembro. Enfim, e quando ele fazia essa proposta, o pai da noiva analisava. Muitos outros, quando não tinham dinheiro, eles pagavam com o seu serviço. Então tinha de várias maneiras daquele contrato ser feito. E a primeira coisa que eu comecei a me lembrar quando eu lia sobre isso, nós, como igreja, a Bíblia nos coloca também como noiva. Nós somos noiva de Cristo. E quando eu olho essa primeira proposta, eu vejo Jesus Cristo olhando para a sua igreja. Na verdade, ainda não era. Nós estávamos perdidos, destinados ao abismo, mas um dia Jesus chegou por mim e por você com uma proposta. Olha, eu vou dar a minha vida por você. É o valor que eu estou disposto a pagar por você. O que você acha? É muito? Você acha que não é? Vale? Não vale? Então a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, nesta noite você está aqui porque você vale muito para Jesus Cristo. Porque um dia ele olhou para você e falou assim, não, eu quero. Você não precisou fazer nada, até porque tudo que você fizesse não seria suficiente. Mas ele te comprou por um alto preço. Porque ele te amou muito antes de você o amar. Passando essa tramitação, quando esse assunto do valor, agradando ao pai da noiva, quando isso teria se encerrado, tem a segunda parte. Tudo bem? Posso casar? Pode. Só que aí, o noivo tinha que vazar, pastor Luiz. Vai embora. Para quê? Você tem que preparar uma casa. Você não pode casar e querer morar lá na tua mãe. Hoje acontece muito isso. Naquela época não era assim, naquela cultura não tinha. Vai embora. Então o noivo apressadamente ia preparar uma casa e uma câmara nupcial. A noite de núpcias, como para nós, é muito importante. É algo muito importante, não podia ser em qualquer lugar. Então ele preparava a casa e o lugar onde seria a noite de núpcias. E ele vai lá, começa a preparar a casa. Eu não estou vendo um casal que eu esperava ver hoje aqui, que eu ia usar eles como exemplo, que é o Johnny e a Camila, nossa regente. Eu estou acompanhando um pouco a correria que eles estão para o casamento, e constrói, a gente brinca com eles. E é interessante quando você vê as pessoas lutando para construir a casa, e a correria do casamento, e é buffet, e vamos ver o sítio, vamos ver a igreja, e corre atrás, é tanta coisa, é muita coisa. Só que aqui, a noiva, ela ficava em um lugar, o noivo vai se virar sozinho. E nós vamos também, está até próximo aqui do texto que nós lemos, em João 14, em João 14, Jesus está falando acerca deste lugar. Eu acho que eu vou ler, porque fica melhor. João, capítulo 14. Vamos lá. Ele fala assim. Eu vou ler, tá, irmão? Só para correr um pouco aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E aí saiu o noivo, irmãos. Jesus foi preparar um lugar. Começou a preparar ali, pensando, e foi fazer, e vamos lá, e vamos correr, que daqui a pouco começa um negócio bom. Esse projeto dessa construção não poderia ser de qualquer maneira. Como qualquer outra construção que nós conhecemos, precisa ter um engenheiro responsável. Alguém tem que fiscalizar aquela obra. Alguém tem que dar o aval para os moradores entrarem, alguém precisa dar um aval lá. E não podia ser o noivo. Porque o noivo, você que casou, já tem a sua esposa, você vai lembrar que a gente está ansioso para ter a esposa para a gente. Está ansioso para poder, né? Só que aqui, irmãos, na tradição, o pai era responsável para fiscalizar essa obra. O noivo está lá, preparando, mas o pai é que falava assim, beleza, agora tá bom, você pode buscar a sua noiva. Mas enquanto o pai não desse esse aval, não era para o noivo buscar a sua noiva. A casa não está legal. Como assim? Você vai tirar uma moça do conforto da casa dela para morar em um lugar qualquer? Não era assim.
E essa primeira coisa, irmãos, que eu me lembro, é que o nosso dia a dia, ele é tão complicado, não é mesmo? O nosso trabalho, os desafios que nós enfrentamos todos os dias, às vezes é uma simples tarefa, e aquilo torna-se tão difícil por causa de algo que está ao nosso derredor. Às vezes você trabalha com alguma coisa que está sendo atingida imediatamente pelo que está acontecendo aí fora. A crise política, financeira, corrupção, crise moral, em todas as áreas, até dentro da igreja. Mas tudo isso só serve para uma coisa. Eu acho que você já sabe disso, mas eu vou te lembrar. Essas dificuldades todas, pastor Rudney, elas não podem invalidar esse contrato que Jesus Cristo fez conosco. A única coisa para que elas servem, pastor Adnelli, é para tirar o nosso foco. A noiva, enquanto o noivo estava preparando a casa, ela tinha que preparar o seu enxoval. Ela tinha que preparar as suas lâmpadas. Ela tinha que preparar azeite de reserva. Porque também, segundo a tradição, o noivo não tinha uma hora específica para voltar. A noiva não sabe. Ele ia para muito longe. Porém, ela tinha que estar pronta para algumas coisas. Por exemplo, o noivo chegou, eu tenho que ter uma lâmpada, porque se for de madrugada, não tem iluminação como nós temos hoje. Preciso de uma lâmpada. E eu não sei aonde que foi a casa que ele fez, então eu tenho que ter reserva, se a lâmpada se apagar. A noiva tem que ter a roupa específica para o casamento. Ela tinha que cuidar de tudo isso. A primeira coisa também que a noiva tinha que fazer, cobria o seu rosto. Porque quando ela saía na rua, as pessoas sabiam, não posso cortejar essa moça, ela já tem um dono, ela já tem um noivo. E a igreja, irmãos, sem demagogia, isso me incomoda muito. Nós, como igreja, eu me coloco neste lugar. A gente se deixa levar muito por cortejos mundanos. Pode ser que você não se deixou levar por algo muito grotesco, mas algo já roubou o lugar de Deus aí na sua vida. Todos os dias o nosso Deus, você esfrega na cara dele que você prefere coisas menores do que ele. Ele que pagou um preço tão alto por você, ele não mediu. Talvez se fosse comparar o valor que ele pagou com o que nós valíamos, foi algo um prejuízo muito grande. Se você fosse investir, se você fosse ver valores, não valia. Mas eu quero te falar uma coisa, eu não sei o que o inimigo tem colocado na tua mente, mas eu quero te dizer, o Deus que pagou um preço alto por você, Ele não te deixou abandonado aqui neste mundo. Ele está te vendo. Ele está vendo cada dificuldade que você passa, cada vez que o inimigo tenta te derrubar, e você se lembra que tem um Deus que está te vendo. Pode demorar, irmão, mas Cristo vai voltar um dia. Não coloca a tua esperança em Michel Temer, em seja lá quem for. Ah, não, mas o juiz está botando para quebrar. Juiz nenhum vai resolver a tua causa. Posso te falar uma coisa? Nós temos uma dupla cidadania, a celestial e a terrena. Como se cidadãos da terra, quando você for votar, vota consciente. Beleza? Eu vou ver o meu candidato, faz tudo certinho. Isso não vai mudar nada. Sabe por quê? Do jeito que o mundo anda, segundo a Bíblia, tudo vai de mal a pior. Até que um dia, aparentemente, alguém vai resolver o problema, vai acabar toda essa muvuca, só que um dia vai se levantar alguém chamado anticristo e vai arrebentar com tudo. Então não pense em você que alguém vai resolver esse problema. A minha função hoje é acender a fé que estava se apagando aí e falar, o noivo que te comprou, ele está te vendo, ele vai voltar, não se distraia. Glórias a Deus. Jesus tem compromisso com você, você tem compromisso com ele? Ele está te vendo. Pode estar muito longe onde ele está preparando o lugar, mas ele está te vendo de lá. Ele vê quando você se sente balançado por aquilo que está te tentando, e você, não, eu vou, acho que ele não vai vir, desde a época de Noé, e está até agora, ninguém nunca viu. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. De onde que vem as informações que você consome? De onde que vem? Sabe por que eu estou perguntando isso, pastor Rodinho? Às vezes, a gente vem para o estudo bíblico. Eu particularmente, eu costumo fazer muito isso. Pastor Ginela é testemunha. Eu procuro o pastor, estou com uma dúvida. É isso mesmo? Pastor Sérgio. Aí você vem, esclarece uma dúvida, sai seguro. Aí você chega em casa, liga a televisão. Alguém fala assim, olha, o negócio vai ficar ruim. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Agora está aparecendo um monte de podridão. E agora? E o meu emprego? Acabei de comprar um carro, como é que eu vou pagar? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você nunca vai sair do aluguel. Mas quando você morrer, você vai ter no céu um edifício feito pelas mãos de Deus. Você pode nunca conseguir comprar um carro, você pode nunca conseguir entrar num restaurante de luxo, mas lá no céu você vai se assentar à mesa com o Senhor Jesus Cristo, com os anjos. Eu não sei
o que os 24 anciãos veem, que fazem eles se curvarem diante de Deus. Que glória é essa? Mas um dia você vai ver também. Não existe nada nesse mundo que possa ser melhor do que isso. Então resista, irmão. Não deixe essas coisas tirarem o teu foco. Prepare o teu enxoval, porque o noivo está vindo aí. E em Mateus 24, 36, Jesus vai falar assim: olha, ninguém sabe o dia nem a hora. Nem o Pai. Nem o Pai sabe a hora. Aí talvez você fale assim: ô pastor Ednélio, como é que é esse negócio aí? Porque desde criança, Paulo quis, eu aprendi que a Santíssima Trindade são 3 pessoas que subsistem em uma. Correto, pastor Ednélio? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se o Pai, o Filho e o Espírito Santo subsistem em uma só pessoa, como que só o Pai sabe a hora? Ah, acho que tem um negócio aí. É porque aqui é mais uma figura que Jesus usou do casamento. Só o pai sabe a hora que o filho tem que buscar a noiva, entendeu agora? Porque se deixar pelo filho, ele já vinha. Jesus está tão ansioso de tirar você desse mundo podre, que se fosse por ele, já vinha. Mas é o pai que fala. É o pai que decide. Irmão, e a casa está tinindo já. Tudo encerado, a rua de ouro está brilhando. A pergunta que não quer calar é: a tua lamparina, como é que ela está? Está administrando? Você está atento? Ou quando você ouve uma manchete por uma emissora super, você esquece tudo que a Bíblia falou. Você entende que tudo isso que está ocorrendo aí, por mais que te afete financeiramente, por mais que você tenha medo, não invalida o que Deus fez? Você entende isso? Então não deixe tirar o seu foco. Não permita. Vem para a igreja, preste o seu culto a Deus. Irmãos, azeite, um dia o nosso pastor pregou aqui sobre azeite, não vou me atrever a falar que aí é outra pegada, pastor Edmilson é outra pegada. Mas vocês lembram de uma Santa Ceia que ele pregou sobre o azeite? Como que se extrai o azeite? E eu entendi que nesse caso o azeite é outra coisa. Esse azeite da lamparina, ele fala da comunhão com Deus através da oração e a leitura da palavra. Sabe por quê? A lamparina, quando se apaga na vida do crente nesse contexto, é aquele cristão que hoje ele está pronto. Se o noivo vier, ele está ali, está aceso, ele consegue ver. Porque a Bíblia também fala que luz para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa luz fala da iluminação sobre a palavra de Deus. A iluminação que ela traz sobre o ser humano através da meditação na palavra de Deus e da oração. Aí você para um pouco, estou com preguiça. Eu vou te confessar uma coisa, porque eu não estou aqui para demagogia, eu estou aqui para falar realmente o que eu acredito que Deus quer que eu fale. Eu respeito esse altar, eu respeito vocês como igreja e temo a Deus antes de qualquer coisa. Mas se deixar, irmão, eu ligo no Netflix e eu fico o dia inteiro assistindo a série. Eu vou te falar a verdade, mas fala a verdade, quando você começa a ler a Bíblia, não bate um sono gostoso? Se deixar, você fica o dia inteiro vendo no Facebook, tem hora que trava o feedback, você não consegue mais ver, não tem mais feed. Acabou, e você fica lá, quero ver. Deixa eu curtir uma outra foto. Mas você não tem mais tempo de ler a Bíblia, dá sono. Você ajoelha, o joelho dói. Você dobra para orar na cama, começa a roncar, a mulher que te acorda. Irmão, naquele dia, quando a trombeta soar, não vai ter mais tempo. Não vai ter mais tempo. O cara vem para a igreja, aceita Cristo na igreja, é transformado na igreja, casa na igreja, é levantado no ministério na igreja, fecha os olhos para essa vida na igreja, mas quando abre os olhos, ele está no inferno, não está mais no céu. Sabe por quê? Ele vivia dentro da igreja, mas o Deus da igreja não vivia dentro dele. Não adianta de nada. Você não é um robô. Jesus não é uma criança boba que você quer desviar a atenção e dar uma bala para ela e ela esquece. Jesus não é uma criança que você promete fazer uma festa, aí você leva ela no McDonald's e ela fica bem. Jesus, ele quer você. Ele ama você. Ele não vai te dividir com este mundo. Ou você está 100% sendo dele, ou você é deste mundo. Não há meio termo. Glória a Deus. Após tudo isso, irmãos, a noiva, ela está automaticamente obrigada a aguardar o seu noivo até aquele dia. Ela não pode de maneira alguma ser apanhada
conversando com outra pessoa na rua, sendo cortejada, de forma alguma, pausa para tomar água. Que bom. Porque o noivo, quando ele chega, se essa noiva está sendo cortejada por outra pessoa, acabou o contrato. Acabou. E a gente começa a pensar, meu Deus, todos os dias eu fico de conversa com aquele galã que passa e esqueço das coisas de Deus. Pode ser uma brincadeira numa roda de amigos, pode ser uma mentira, pode ser alguma coisa que você não pagou imposto, seja lá o que for. O que eu gostaria que você entendesse nesta noite é, não importa o que você está tentando ganhar aqui. Ah, não, mas a minha empresa está indo tão bem, eu preciso, se eu pagar imposto, vai diminuir um pouco, eu vou ter que fazer um negócio. Irmãos, às vezes a gente fecha o entendimento para as coisas de Deus, que são muito simples. Não é difícil de entender, é muito simples. Jesus deixou tudo muito claro para a gente, não tem nada de misterioso aqui. A revelação já está aqui. Não tem mais esse negócio de revelar, ai, Deus me revelou, está aqui já. Está aqui. Ele deixou tudo bem explicado. A gente granjeia muitos tesouros aqui na terra. E o nosso coração fica aqui. Mas você não é daqui, irmão. É uma coisa muito lógica, é simples de entender. As coisas que estão aqui, elas vão acabar aqui. O que Jesus tem para você, ela salta para a eternidade. Aonde você quer viver a eternidade? Não é passar. Onde você quer viver a eternidade? Já parou para pensar? A gente fica aqui gozando de tantas coisas, o dinheiro que nos proporciona, eu não sou bobo, eu quero. Deus tem bênção no material para a gente, eu não estou falando contra isso. Mas a gente fica só no material. A gente vem para a igreja e até às vezes a gente fala, olha, bom culto para você, pastor Dinelli. Não, bom culto para o senhor não. O bom culto tem que ser para Deus. Eu que presto um culto para Ele. A gente não cultua, a gente quer ser cultuado. Eu não gostei do culto, o culto foi frio. Mas quem vai analisar o teu culto é Deus, é o teu noivo. Todo dia, quando você acorda, Ele fica esperando você falar com Ele. Ele fica aguardando você lembrar que Ele está lá. E você faz tudo, menos Ele. Agora, quando o negócio aperta, meu Deus, lembrei de você. Agora me fala, você é apaixonado, você é apaixonada? Você gostaria? Aquela pessoa amada só lembra de você quando o calo aperta? Você gostaria? Como que você se sentiria? Mas eu quero te falar uma coisa. Jesus, Ele quer que você procure Ele no aperto. Mas quando você estiver bem, procura Ele também. Deixa Ele tomar conta de você todos os dias. Que você vai ver que tudo isso que está acontecendo aí não vai te afetar nunca mais. Sabe por quê? Você vai desejar ir embora logo. Você vai desejar subir. E tem coisas boas lá no céu. Mas eu não sei por que as pessoas preferem as coisas da terra, que vão se acabar um dia. E, finalmente, a câmara nupcial e a casa fica preparada. Aí Deus dá a ordem, filho, pode buscar a noiva. E ele vem. Eu vou encerrar agora. Está pronto aí, pastor André? Veio a música já? Quando o governo do anticristo for estabelecido sobre a terra, aliás, eu não vou me recordar agora a data, mas eu lembro que uns 5, 7 anos atrás, se os irmãos lembrarem, me ajudar aí, vários países se reuniram para achar uma solução para tudo isso. Eles pediram, ou sugeriram, se nós tivermos um só governo, se nós tivermos uma só moeda, isso aí vai estar resolvido. Já pensou, irmão? Não tem mais imposto. Você pode comprar onde você quiser. Não vai ter esse negócio do real valer menos que o dólar, que o euro. Uma só moeda. Legal, né? Mas tudo colaborando para o governo do anticristo. E ele vem arrebentar com essa terra. Aí, para quem gosta de granjear tesouros na terra, a Bíblia fala de diversas coisas. A morte vai fugir da terra. As pessoas vão querer morrer com tudo que vai estar acontecendo de ruim aqui, mas a morte fugirá deles. Cairão saraivas de pedra, esmagarão pessoas. Sabe aqueles acidentes feios que você vê por aí? Você vai ver em tudo que é lugar. É terrível, né? Mas é verdade. Já pensou você ver uma pessoa com a fratura exposta e você não pode fazer nada? Vai acontecer pior do que isso. Tudo de pior que você imaginar.
Mas para fechar, eu quero te dizer uma coisa que eu espero, como diz o nosso pastor Ademilson. Se você não guardou nada do que eu falei, guarda isso. Enquanto tudo isso estiver acontecendo, irmão, que Ele vai ter controle sobre tudo aqui na terra. Fica tranquilo. Se você perseverar, enquanto esse mundo estiver sendo destruído, você vai estar lá em cima no céu com o Senhor Jesus Cristo, para viver eternamente com Ele. Então se pergunte todos os dias: como é que está a lamparina? Como é que está a roupa? Você está pronto? Ele pode voltar hoje. Esteja pronto. Porque se você ficar, só lamento. Amém? Deus abençoe a igreja. Obrigado, pastores.